A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. De ontem para cá nós fizemos aí o nosso jejum, cada um de nós. Que Deus possa agora, por esses dias, você possa continuar buscando a face do Senhor, a presença do Senhor. Mais ainda, esse dia do perdão, como diz a palavra do Senhor, né? Um dia que Deus nos dá uma oportunidade. A oportunidade do Senhor é todos os dias. Mas quando a gente fala da cultura, né, judaica, esse dia é um dia especial para eles. Um dia onde eles verdadeiramente rasgam o coração para viver uma experiência com Deus. E nós tivemos uma experiência de ontem para cá, não é verdade? Então, hoje aqui, eu creio que alguns de vocês estão agradecendo ao Senhor por esse jejum que você fez de ontem para hoje, não é verdade? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Glórias a Deus. Êxodo 32. Começando do versículo 5. Igreja, eu faço um convite para a igreja. Nas quarta-feiras, agora a gente só vai ter o trabalho de batalha espiritual no dia 29 desse mês. Mas tem sido algo muito forte que Deus tem falado aqui. Então você que é filho de Deus, serva de Deus, que quer aprender um pouco da palavra, quer buscar para poder guerrear contra o inimigo, contra os sentimentos que vêm sobre a nossa vida, e é uma guerra constante. Você venha na quarta-feira. Nós temos aqui também a tarde da comunhão. Deus tem feito coisas abençoadas aqui através da quarta-feira. Então, não falta não. Você que nunca veio no culto da tarde, você tem a oportunidade de estar aqui com a gente, amém? Quero mandar um coraçãozinho, você que está em casa nos assistindo. Deus abençoe, que a palavra dessa noite venha falar ao teu coração. Livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 5, o texto diz assim: Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, oferecendo holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para farrear. Eu não sei como é que está na tua Bíblia, mas na minha versão aqui está farrear, né? Se levantou-se para se divertir, se levantou-se para passar a noitada, né? Está aqui, né? Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo... Eu vou repetir. Então disse o Senhor a Moisés: vai, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou-se do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição perante eles, e se inclinam e lhe oferecem sacrifício, e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés:
Tenho visto este povo, e é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor, ou a minha ira, dependendo da tradução, se acenda contra eles e consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de dizer os egípcios: para mal os tirou para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te. Irmão, isso é muito sério, rapaz. Arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaac e lembra-te de Israel. Vou parar aqui, irmão. Amém? Pode tomar seu assento. Igreja, a Bíblia diz que, quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz que Israel ficou 400 anos num cativeiro. Não era qualquer cativeiro, Márcio. Quando você vai estudar a história do Egito, do povo do Egito, você via que eles tinham muitos deuses pagãos. Havia uma cultura dentro deles que eles se intitularam. Eles achavam que ele era melhor do que todas as nações. Fora os deuses que eles serviam e fora as doutrinas que eles participavam. E nesse interim, se você pegar no livro de Gênesis, você vai entender por que Israel foi parar lá dentro do cativeiro egípcio. Quando Deus disse assim para Abraão: Abraão, meu filho, a tua descendência, isso aqui é muito forte, a tua descendência será como as estrelas do céu, será como a areia da praia. Irmão, olhe para mim. Você já contou cada grão de areia que tem na praia? É impossível. Deus falou para Abraão: a tua descendência será grande, porém, a tua descendência vai habitar, vai ser levada cativa, vai pagar um preço muito grande numa terra estrangeira. Mas depois de 400 anos, quantos anos? Eu vou entrar nessa terra com mão forte. Quem foi que estava falando isso para Abraão? Deus. Deus estava dizendo assim, ó: eles vão sofrer, eles vão passar por humilhação. Só que tem um detalhe: eu entrarei com mão forte. Por quê? Presta atenção, igreja. Para libertar Israel do cativeiro que eles estavam, não poderia ser qualquer mão. Então isso eu já começo a entender como pastor, que existem situações na minha vida, na sua vida, na sua parentela, que é necessário a mão forte de Deus se manifestar. A Bíblia diz que Deus, ele entra no Egito com mão forte. Irmão, ninguém no Egito tinha ouvido falar de Deus. Eles serviam a deuses de todos os tipos. Deus sapo, era o Deus Ra, Deus do sol. O outro adorava o Nilo. Era uma bagunça só. Israel era o que no Egito? Empresários? Não. No Egito, Israel
era, vamos dizer assim, a ralé da ralé. Israel não tinha nome. No Egito, eles eram servos dos servos. É muito triste ouvir isso aí. Israel não podia dizer assim, igreja, presta atenção, eu estou falando para você entender. Israel não podia dizer assim, pastora Márcia, amanhã eu vou comprar um terreno e uma casa para mim. Israel não podia falar. Ele era escravo. O que é ser escravo na terra do Egito? É ser humilhado. As pragas que Deus mandou para a terra do Egito, por causa de Israel, era tudo para punir aquilo que o povo do Egito fazia com Israel. Por exemplo, eu nunca ouvi falar que piolho nasce em quem é careca. Os egípcios, eles diziam que o cabelo deles era algo de repúdio. Não quero isso não. Isso aqui é uma nojeira. Eu quero viver careca. Aí obrigava as mulheres de Israel a pentear as perucas das mulheres. Era uma humilhação. Aí Deus falou assim: eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou fazer criar piolho aonde não tem cabelo. Irmão, olhe para mim, como que Deus é com o seu povo. Deus fez um rebuliço, pastora Marilda, naquela cidade, a ponto de Deus fazer cair pedra do céu, escuridão. Deus fez assim um negócio do outro mundo. Mas o texto vai dizer que ele tira o seu povo com mão forte. Ele tirou, Márcio. Imagina agora a comitiva. Dá para viajar comigo até o Egito? Imagina aqueles portões do Egito grande. Irmão, 400 anos, impossível sair dali. Mas um Deus que ninguém vê, mas que sente. Ele falou com Moisés, dizendo: Moisés, eu vou arrancar meu povo desse cativeiro, Moisés. Eu vou tirar eles. Irmão, imagina Moisés na frente, com um cajado na mão, pastor Paulo. Josué do seu lado. Há 2 milhões de hebreus. Meu Deus, muita gente. Muita gente aprisionado. Aonde, pastor Alan? Numa terra chamada Egito. Sai ele, olha para mim, a comitiva inteira atrás. Eu creio, não está na Bíblia, mas eu creio, que eles olhavam para aquelas muralhas e diziam assim: me belisca aqui, eu acho que eu estou sonhando. É impossível uma coisa dessa. Como é que a gente está saindo dessa situação? Porque, irmão, olha para mim. Tem situação que eu e você vive, que quando Deus entra com providência, você fala assim: eu acho que eu estou sonhando. Porque era impossível aos meus olhos viver o que eu estou vivendo. Porém, o texto diz que Deus tira o povo e leva para o Deus leva o povo para o deserto. Até então tu está me entendendo, não está? Deus leva o povo para o deserto. Olhe para mim. Humanamente falando, vai morrer todo mundo. Irmão, você acha que o deserto que Israel vivia era esse deserto que a gente diz com a nossa boca: irmão, eu estou passando um deserto porque está faltando tudo. Irmão, eu estou passando um deserto porque estão falando mal de mim. Nesse deserto não, irmão. Naquele deserto não tinha uma padaria. Naquele deserto não tinha um supermercado como a gente tem hoje. Naquele deserto não tinha uma igreja para cultuar. Naquele deserto era só poeira, sol quente e frio à noite. Aí o texto vai dizer que Deus desce no meio daquele povo, que aquele povo tinha muito ferimento, sim ou não?
muitas feridas, como eu e você tem. Feridas, uma atrás da outra. Tinha filhos ali que viu o pai morrer no Egito carregando pedras. Josué viu as suas parentelas tudo morrer no Egito. Ele já era outra linhagem, outra geração. A geração de José já havia morrido tudo. Ali já era outra geração, que foram criados no cativeiro. Agora eles vão para o deserto. Irmão, se você andar 10 minutos no sol quente, por mais que você não esteja com sede, começa a dar sede. Tu já leu e eu já li também. O que Deus fez no deserto, irmão? Deus fez uma rocha, pastor Paulo, fica andando atrás do povo. E essa rocha minava a água, irmão. O povo, estou com sede. Ela começava a jorrar água. O povo ia lá e bebia. Irmão, presta atenção. Deus fez maná descer do céu. O irmão, era um pó. Se transformava em algo especial para o povo comer todos os dias. Quando o povo estava com frio, Deus aquecia o povo. Aí o texto aqui vai dizer que Deus estabelece o povo num lugar. E aí Deus fala assim, presta atenção, igreja, vê se não é a nossa cara. Deus fala assim: Moisés, sobe aqui em cima. Por quê, Senhor? Porque eu quero começar a dar lei para esse povo. Esse povo viveu 400 anos dentro de uma cultura, e essa cultura não é a do céu. E eles, Moisés, eles vivem conforme aquilo que eles viveram há 400 anos. Eles estão dentro do coração dele contaminado com algumas coisas, inflamado com algumas coisas. Existem algumas enfermidades espirituais dentro deles que eu preciso arrancar. Mas só que eu quero que você suba aqui, se relacione comigo, porque eu quero dar as tábuas da lei para o meu povo. Sobe, irmão, imagina a cena. Deus chamar eu, ou o pastor Paulo, ou a pastora Márcia, ou até mesmo você que está sentado. Aí a história diz que Moisés sobe lá em cima. O texto diz que Deus escreve nas tábuas com o seu próprio dedo. Imagina Moisés, um homem carnal, irmão, mortal, vendo a mão de Deus, pastor Paulo, escrevendo os mandamentos. Quando Deus termina de fazer os mandamentos, quando eu estava lendo isso, Deus falou comigo. Deus falou assim: meu filho, tem muita gente que eu estou acabando de terminar a obra que eu vou dar um presente para ele. Lá embaixo ele se corrompe. Quando Deus acabou de fazer, dá para entender, irmão, o mistério? O próprio Deus tirar um minuto na agenda dele, sair do trono e subir em cima de um monte em glória, escrever. Quando ele termina, ele diz assim: olha que coisa séria, Moisés, o teu povo que tu tiraste do Egito está lá embaixo agora, nesse exato momento, adorando um bezerro de ouro, sendo que foi eu que mandei as pragas, sendo que foi eu que fiz. Aí o texto diz: e acendeu-se a ira de Deus. Olhe para mim, em língua hebraica, emanações, está dentro de mim e de você, sentimentos que veio de Deus para nós. Quando ele soprou o ruacho, o vento, ele colocou dentro de você sentimentos. Sentimentos. O que é sentimentos, pastor Paulo? Emoções. Ele deu isso para nós, o Senhor, quando ele fez isso. A Bíblia diz: e acendendo a ira de Deus. Irmão, quem pode um mortal aqui na terra falar assim: eu já vi Deus irado? Deus tirou-se e disse assim para Moisés: desce lá agora. E eu vou dizer uma coisa antes de tu descer. Irmão, isso aqui é forte demais, porque a gente não está no dia do perdão, irmão. Irmão, quem que pode escapar de um Deus irado? Quem pode escapar de um Deus que naquele momento, se a gente for olhar na nossa ótica humana, perdeu o equilíbrio?
Só tem uma coisa que faz Deus perder o equilíbrio, pastor Paulo: o pecado. O pecado, Deus perde o equilíbrio. Não é que ele perde a autoridade, não confunda a autoridade com o equilíbrio, porque o texto está dizendo ira, irou-se. Tu já viu um homem irado aqui na terra, como é que ele fica? Irou-se. E ele diz para Moisés: Moisés, olha, irmão, que coisa séria que eu vou falar aqui agora, presta atenção, olhe para mim. Ele olha para Moisés e diz assim para Moisés: presta atenção, igreja, isso aqui é forte. Moisés, é como se Deus falasse assim, Luiz: eu não estou nem aí se é 2 milhões de hebreus, eu não estou nem aí se é 2 milhões de almas, eu não estou nem aí se eu arranquei da terra do Egito. Olha o ponto que Deus tirou. Se eu arranquei da terra do Egito, se eu fiz sinais e maravilha, eu vou te dizer um negócio que está dentro de mim: eu vou matar eles tudinho e fico só com você. Irmão, que ira foi essa? Analisa comigo, você que gosta de ler Bíblia. Deus, era 2 milhões de pessoas. Ele falou assim, ó: só por causa desse erro eu vou aniquilar tudinho. Eu não quero saber mais deles não, eu vou matar tudinho agora. Irmão, olhe para o pastor Alan. Estamos falando de perdão. Tem coisa que eu e tu faz que Deus fica tão irado, irmão. A ira de Deus se acende, pastora Márcia, de um jeito. Mas quando Deus se levanta para trazer o julgamento, irmão, Jesus entra com a mão furada e diz assim: Pai, tranquiliza aí. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Olha o que o texto diz. Moisés, irmão, falando para Deus. Venha comigo aqui na leitura. Venha comigo. Olha o que Moisés diz para ele. Versículo de número 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor Deus e disse: ó Senhor, por que acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor. Agora olha o que Moisés diz para Deus. Dá para o Senhor se arrepender aí? Irmão, quem é o homem para mandar Deus se arrepender? Olha que loucura isso aqui, irmão. Mas quem era Moisés? Irmão, isso aqui é uma autoridade muito grande. Olha, o Criador, olhe para mim, igreja. O Criador, nervoso, bravo, vou matar tudinho. E a ovelha: é melhor o Senhor se arrepender. Dá para entender essa profundidade, igreja? Será que a gente tem moral como Moisés para falar isso para Deus? Dá para o Senhor se arrepender aí? Agora olhe para mim, eu estou na introdução. Escuta aí que isso é forte. Dá para o Senhor se arrepender dessa ira que está dentro do Senhor? O Senhor está falando, está aqui no telão, tá? Dá para o Senhor se arrepender? Dá para o Senhor ficar tranquilo? Que eu vou fazer o Senhor se lembrar de algo. Olhe para mim, igreja. Pega isso aqui em nome de Jesus. Quando você perde a essência, quando você fica estressado, quando um momento de ira vem, é como se você esquecesse de algumas coisas naquele momento. Aí Moisés diz assim: deixa eu refrescar sua cuca. Porque quando a gente passa por humilhação, olhe para mim, quando alguém que a gente ama vira as costas para nós, a gente fica nessa ira, nessa insatisfação, e aí o inimigo, muitas das vezes, aproveita disso, e a gente fica com aquele sentimento: ninguém mais presta, ninguém mais presta, ninguém mais presta, olha, esse aqui não serve mais. Presta atenção, irmão. Deus falou, Moisés falou para Deus: deixa eu te lembrar algo. Tu te esqueceu do teu amigo Abraão?
Não, irmão. Se a igreja estiver ligada, pega. Deus estava falando assim para Moisés. Moisés falando para Deus: meu Senhor, tu ainda tem amigo. Eu vou repetir para ver se você entende. Moisés está acalmando o furor de Deus, dizendo para ele: tu ainda se lembra do velho Abraão? Não estou falando de mim, não. Estou falando de Abraão, o teu amigo. Aquele que andava por fé e não por vista. E o Senhor fez uma promessa para ele, não foi para mim, não. O Senhor disse para ele: de ti farei uma grande nação. Lembra-te disso, meu Deus. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer agora aqui? No momento que tu está vivendo hoje, Deus está dizendo: tu se lembra do que eu fiz por você até agora? Deus está dizendo assim, ó: você se lembra do que eu tenho estabelecido no teu interior, do que eu tenho estabelecido no relacionamento contigo. Porque quando Moisés falou para Deus assim, ó: Senhor, é Abraão que eu estou falando. O Senhor tinha prazer de descer naqueles carvalhos. Vou dizer uma coisa para o Senhor: o Senhor comia com ele. Aí, irmão, imagina Deus, ó. Abraão não me negou o filho quando eu pedi. Ei, Deus, a linhagem de Abraão, ela não se corrompia com bezerro, tem paciência. A linhagem de Abraão olhava para as estrelas e acreditava na promessa que o Senhor fez. É isso que Deus está falando essa noite para a igreja. Eu quero que você acredite naquilo que eu profetizei sobre você. Lembra-te de Abraão. Ele era teu amigo. Irmão, olhe para mim. Tem gente que bate no peito: sou amigo de fulano, cicrano, beltrano. E não é gostoso ter amigos? Irmão, a Bíblia diz: tem amigos que é mais chegado do que um irmão. É naquele momento que você está arrebentado, irmão. A pessoa chega e fala: eu vou te emprestar o meu ombro para tu chorar. Sabe aqueles amigos que estão do teu lado quando as coisas saem fora do lugar? E quando você quer tomar uma decisão errada, eles vêm e te aconselham: recomponha-se, acalma teu espírito, fica tranquilo. Fica tranquilo. Se desespera não, está se desesperando por quê? Ah, Senhor, é que esse povo é de dura. Eu imagino Deus falando com Moisés: ah, Moisés, eu sei que tu está falando isso, mas é que esse povo é terrível. Eles estão trocando eu por um bezerro de ouro. Lembra de Abraão? Quando Deus vai se acalmando, Moisés disse: vou te lembrar mais de outro. É interessante que Moisés, na hora de defender o povo, ele não falou assim, ó: lembra de mim. Eu sou fruto da aliança que tu fizesse com ele lá atrás. Não foi comigo que tu fizesse aliança. Aí ele diz: lembra-te de Isaac. Mas, irmão, é tão forte, porque quando a gente vai falar sobre Isaac, a gente está falando o Deus que prospera no impossível. Em outras palavras, vamos descodificar. Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim para Deus: se o Senhor fez o impossível na vida de Isaac, fazendo a mulher dele engravidar sem poder, fazendo ele semear na terra seca e florescer, o Senhor também tem autoridade para mudar o coração desse povo. Desiste desse povo não, Senhor. Desiste dessa nação não. Lembra-te de Isaac.
Isaac ouviu a tua voz. Irmão, olhe para o pastor Alain. E ele fecha dizendo algo extraordinário. Ele diz assim, ó: lembra-te de Israel. E se nada disso comoveu o Senhor, risca meu nome do livro da vida. Só não toca nesse povo. Irmão, olhe para mim. Ele como intercessor, orando por uma nação pecadora, é o que nós estamos fazendo hoje, orando pelo mundo inteiro. Não é só a Monte Sião que está orando, tem muitas igrejas orando. Orando para que Deus entre com providência, transforme, liberte. Porque, irmão, ninguém aqui que está na igreja agora aqui nessa noite, ninguém é melhor do que ninguém. Somos servos que precisamos ser limpos todos os dias. Aí Moisés fala para Deus: então, Senhor, ouve isso, faz. Aí Deus, sabe o que Deus faz? Ele aplaca a sua ira. Ele retrocede. Irmão, só tem uma coisa que faz Deus retroceder: quando ele vê um servo justo. Quando ele vê, porque ele falou assim, ó: Abraão, eu vou destruir a cidade hoje. Abraão disse: se tiver 50 justos. Ele disse, ó: se tiver 50 justos, sabe o que é que eu faço? Eu retrocedo. Porque quando um justo se põe de joelho para orar, quando uma família justa se põe de joelho para orar, eu me levanto do trono ao favor dessa casa, dessa família, dessa igreja. Está entendendo, igreja? Agora presta atenção aqui. O que é que houve aqui? Aqueles que fizeram o erro foi punido? Foram punidos. Quando Moisés desceu, ele desceu com 3 quentes e 1 fervendo, e mais a glória de Deus sobre ele. Então, foi punido? Foi. Mas muitos deles receberam perdão. E o perdão de Deus, Larissa, não é o perdão do pastor Alan. Porque tem muita gente que diz assim, ó: eu perdoei, mas eu não quero estar perto. Então você nunca perdoou. Pastor Alan, eu perdoei, mas na minha porta nem pintada a ouro. Você não perdoou. O perdão vai muito mais além do que o que nós entendemos no nosso natural. Porque eu anotei aqui: o perdão traz a libertação. E quem é que traz essa libertação? Quem é que traz essa libertação? É o pastor Alain? Eu sou só o cano que derrama a água. Mas quem traz a água é o Pai. O perdão, ele tem um potencial tão grande de quebrar correntes, irmão. Cadeias, prisões. Eu anotei aqui, ó: o perdão liberta de quê? Aí eu coloquei aqui: das feridas emocionais que recebemos ao longo do caminho. São feridas que causam inimizade, angústia. Coloca para mim aqui, Márcio, um texto. Gênesis 41, 51 e 52. Pode apagar aqui. Já estou encerrando, igreja. Olha o que diz. 1, 2, 3. Olhe para mim. Você conhece alguém na face da terra que sofreu perseguição familiar do que José? Pastor Paulo, quando a gente descobre que alguém falou mal da gente, e a gente sabe que quem falou da gente é a pessoa que a gente mais gosta, como que a gente fica como, irmão? Quem já passou por isso aqui? Você fica, irmão, você fica doente por dentro. Porque você fala assim: como assim? Como assim? Aí algumas pessoas aqui, que está aqui agora, que já passou por isso, sabe que é difícil. Só que se você não tiver a presença do Espírito Santo para te curar, você não sai dessa prisão, porque é uma prisão.
Agora olhe para mim, presta atenção. José foi vendido como escravo. Irmão, imagina. Eu fico pensando isso, irmão. Eu paro para pensar. Eu tenho tias aqui, tenho primos, mas eu pegar minha irmã, amarrar minha irmã e vender para um grupo de amalequitas, ó, pode levar. Chegar na minha casa, mentir para o meu pai, dizer que foi uma fera que comeu o meu irmão, sabendo que eu vendi meu irmão. Aí o texto vai dizer que ele é levado pelos ismaelitas, porque os ismaelitas levou ele sorrindo, dizendo assim: é os deuses castigando a parentela de Isaac, porque ele renegou nosso pai Ismael. Os ismaelitas eram da linhagem de Ismael. Levou José para o Egito. Irmão, José apanhou, irmão. José viveu como escravo naquela terra. Só que olhe para mim, Deus exaltou José. Só que olhe para mim, a posição que José estava. Se José falasse assim, na hora que os 12 se ajoelhou, mata eles tudinho, todos eles tinham morrido naquela hora. Ele era o governador do Egito, irmão Edmilson. Mas o texto vai dizer que ele diz assim, ó: as minhas lamúrias, as minhas mágoas, as minhas feridas foi sanada quando eu, árvore, comecei a dar fruto. Eu vou repetir que isso aqui é para crente que sabe o que Deus está falando. Enquanto ele era escravo na terra, ele não dava fruto. Mas quando Deus começou, e ele começou a entender que tudo aquilo era um propósito de Deus, irmão, olhe para mim. Tudo é um propósito de Deus. Ele diz para os irmãos dele: não foi vocês que me trouxeram para cá. Quer dizer que ele entendeu o propósito. E aí ele coloca o propósito de Deus nos 2 filhos. Ele diz assim, ó: as sementes que eu tive, porque acharam que eu nunca ia crescer e virar uma árvore. Me venderam pensando assim: vai morrer, nunca vai crescer, vai ficar uma árvore mirrada. Eu estendo a mão e tu faz assim para receber. Eu profetizo que na terra da tua aflição, tu vai gerar frutos. E vai ser frutos que vão trazer reconhecimento que Deus cura raízes antigas, que Deus cura feridas antigas. Ei, Deus me fez esquecer. Deus está dizendo assim, ó: esqueça, jogue para trás, bola para frente, marche na minha presença. Não se corrompa mais com esse sentimento, não se prenda mais com essas dores. Eu quero te levantar, José, para um futuro extraordinário. Se coloque de pé, eu vou até aqui. Tinha muita coisa, mas Deus, Ele quer falar que você precisa pedir perdão. De ontem para cá já começou, não foi? Agora olhe para o pastorzinho aqui, bonitinho. Jesus disse assim: aquele que mais ama, muito mais é perdoado. Eu vou repetir. Aquele que mais ama, muito mais é perdoado. Olhe para o pastor Alain, igreja. Fala que é fácil amar. Fala que é fácil. Porque tem um monte de gente, irmão, que abre a boca e fala: eu amo fulano, eu amo cicrano. É igual uma historinha. O rapaz na beira do rio, comendo um peixe. Um sábio rabino chegou perto dele. Você ama esse... Você gosta de peixe? Ele disse: eu amo peixe. O rabino disse assim: você não ama peixe, não. Ele disse: claro que eu amo. Se você não ama, não.
Então fale para mim porque eu não amo esse peixe. Tu tirou ele do lugar dele. Tu matasse ele. E tu ainda está comendo ele. E tu diz que ama. Que tipo de amor é esse que você está falando? Entenda, irmão. Jesus também escreveu dizendo assim: aquele que perdoa a ofensa do outro, o Pai o perdoará. Eu vou dizer algo aqui para a gente orar. O perdão tem que começar primeiro dentro de você, seu interior. Eu vivi muitos anos aprisionado com sentimentos que foi eu que causei. O reconhecimento do perdão é quando você para, analisa e fala assim, ó: eu errei feio. Tem gente que tem o costume, quando ele erra, ele fala assim, ó: olhe para mim, igreja, estou te ensinando. Hoje é uma noite como se fosse do ensino. Quando ele erra, ele vai: me desculpe. Ô irmão, é a mesma coisa da pessoa falar assim, ó: o que eu fiz foi tão pouco para você estar com essa cara tristonha. Não, irmão. Quem bate esquece, mas quem apanha se lembra. Isso fica cravado dentro. Só que eu tenho que entender o que, Márcio? Eu tenho que entender, Márcio, que quando eu reconheço que eu te feri, e agora vamos levar para Deus isso aí? Pastor, eu não tenho problema com nenhuma pessoa. E com Deus? Tu tem problema com Deus? Tenho não, tem não, né? Quantos de nós entristece ao Senhor? Mas isso está na nossa natureza. Por isso que ele falou para Pedro: é 70 vezes. Tanto o irmão quanto eu, que sou teu Deus. Você tem que pedir. Às vezes a gente, por uma palavra, mata um irmão, é ignorante com o outro dentro da igreja. Às vezes a gente se sente muitas vezes melhor do que o outro, sendo que a gente não é melhor do que ninguém. Às vezes a gente fala uma coisa. Eu dou um exemplo: minha vida é um livro aberto. E eu vou contar isso aqui. Um dia eu saí da minha casa e no meio do caminho, eu conversando com a minha esposa, e ela deve estar ao vivo assistindo. Eu conversando com ela, aí eu falei assim para ela assim: ah, amor, você fica defendendo a pessoa, mas a pessoa fez assim, 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 assim. Só que a pessoa faz parte do coração dela. E ela ficou quieta. E eu falei como um pastor, né? Falei: não, tá errado isso aí. Só que quem ia pregar aqui de noite? Eu. Só que em nenhum momento eu falei com arrogância. Só que naquele momento Deus viu que no coração da minha esposa ela se entristeceu, irmão. Aí eu estou aqui do lado orando pelos dias, minhas ofertas. Deus diz: chame a minha serva e entre aqui na cozinha. Aí eu disse: poxa, eu acho que Deus vai me usar para falar com a minha esposa. Eu digo: amor, vem aqui rapidinho. Aí ela entrou. Aí ela veio, entrou. Oi, nego, pode falar. Eu digo: nem eu sei. Deus mandou te chamar aqui. De repente Deus falou: peça perdão para minha filha. Irmão, na hora, irmão, eu gelei. Eu disse: por que eu tenho que pedir perdão para... E ela olhando para mim, esperando eu falar. E eu brigando com Deus. Falei assim: por que o senhor quer que eu peça perdão para ela se eu não feri ela? Ela falou: feriu. Quando você disse para ela esquecer aquilo, é o que ela mais ora para libertar a pessoa. E você falou isso, peça perdão para ela, porque se você subir no meu altar, eu te pego lá em cima. Ah, irmão, deu uma tremedeira no beco, pastor Paulo. Que na hora eu abracei, beijei, eu acho que fiquei umas meia hora dando um colado. Perdão, meu amor. Está repreendido, isso é uma pedra preciosa. Amor, você não ficou triste não, né? Isso aí, dentro do carro, eu digo: olha ela ajudando Deus, olha. Dentro do carro eu fiquei, meu amor. Agora olhe para mim. Eu briguei com ela, igreja? Eu feri ela, igreja? Eu machuquei ela? Mas uma palavra mal colocada fez com que minha esposa se entristecesse.
Agora olhe para mim. Quantas das vezes a gente fala coisas sem pensar, irmão? Então presta atenção, o Ministério do Louvor vai adorar agora. São 9h05. O Ministério do Louvor vai adorar. Se você quiser vir aqui na frente, dobrar o joelho, entregar o seu jejum, porque agora que a gente vai entregar o jejum, né? Entregar o seu jejum, você vai vir aqui na frente orar, buscar o Senhor, clamar, pedir perdão ao Senhor. Se aqui dentro da igreja tem alguém que você precisa pedir perdão, você também pede para essa pessoa. Mas na hora do louvor, saia do seu lugar humildemente, dobra o joelho aqui e converse com o teu Deus. Amém? Vamos adorar?